Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós nos reunirmos de novo em torno da palavra. É o programa Bíblia no meu dia a dia que congrega, que nos reúne em torno da palavra de Deus, que é a voz de Deus que fala conosco no dia de hoje, que fala conosco todos os dias quando nós paramos para escutar essa palavra. E eu tenho certeza que Deus tem orientações preciosas para a nossa vida. E eu e você precisamos estar atentos à voz de Deus e suplicar o Divino Espírito Santo que Ele nos conduza para que nós consigamos colher de Deus aquilo que Ele fala conosco, colher do Espírito Santo aquilo que Ele torna vivo na palavra, que é viva e eficaz e que transforma a nossa vida. Vamos invocar o Divino Espírito Santo para que nós vivamos bem o nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos, e nós hoje vamos meditar no capítulo 8 inteirinho da primeira carta de Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, são 13 versículos, de 1 a 13. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Vamos ler o texto? Quero sempre trazer à memória que a minha tradução é a tradução da Bíblia da CNBB. Tem pessoas que me perguntam, padre, qual é a Bíblia que o senhor está lendo? Porque às vezes é diferente um pouquinho da minha, é a tradução da CNBB. Versículo 1 do 1 Coríntios 8. A respeito das carnes oferecidas aos ídolos, sabemos que todos nós temos o devido conhecimento, mas o conhecimento incha. O amor é que constrói. Se alguém pensa que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como se deve conhecer. Mas se alguém ama a Deus, então é conhecido por Ele. Quanto a comer das carnes oferecidas aos ídolos, sabemos que no mundo não existe nenhum ídolo e que não há outro Deus senão o único. E mesmo que houvesse pretensos deuses, quer no céu, quer na terra, e de fato existem muitos deuses e muitos senhores, para nós existe um só Deus, o Pai, do qual vêm todos os seres e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele. Mas nem todos têm o devido conhecimento. Por exemplo, algumas pessoas acostumadas com o ídolo até o presente comem da carne dos sacrifícios como de algo oferecido ao ídolo. E assim, a sua consciência, que é fraca, fica manchada. Uma questão de alimento não nos aproxima de Deus. Se não o comermos, não teremos nada de menos, e se o comermos, não teremos nada de mais. Mas tomai cuidado para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca te enxergar a ti que tens conhecimento comendo num templo de ídolo, será que sua consciência não será induzida a comer carne oferecida aos ídolos? E então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento, a carne, por exemplo, é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne para não fazer cair o meu irmão. Primeira coisa que eu gostaria de destacar no estudo do capítulo 8, quando Paulo responde, aí esse questionamento em relação às carnes, ou melhor, os alimentos sacrificados aos ídolos, oferecidos aos ídolos, a gente precisa ter consciência que a comunidade de Corinto, não estou falando a comunidade cristã, estou falando a cidade de Corinto, aquela região, ela era uma região pagã e politeísta. Eles cultuavam falsos deuses. E dentro desse culto dos falsos deuses tinha as oferendas feitas aos ídolos. E o que
acontecia? Por que os cristãos têm esse questionamento? Nas feiras onde se vendiam alimentos, muitas vezes eram vendidos esses alimentos que tinham sido oferecidos aos ídolos. E a partir daí, Paulo está mostrando aqui algo. Em primeiro lugar, dizendo que não existe outros deuses, que só existe um Deus, um só Senhor, que é Jesus Cristo. Mas algo importante é destacado aqui. Então, Paulo está dizendo, olha, não tem nada a ver comer ou não comer. O importante é que as pessoas que já têm mais conhecimento, que são mais fortes na fé, não o façam dessa maneira que estão fazendo por conta dos fracos. Porque muitos cristãos, diante dessa controvérsia, aqueles mais fortes, conhecedores, iam até no templo de ídolos para comer aquela comida, para mostrar para os outros cristãos, olha, não tem nada a ver. Na verdade, Jesus já tinha dito, não é o que entra no homem, é o que sai dele que o torna impuro. Mas também, Paulo não descarta, depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, na carta aos Coríntios, a questão dos ídolos, quando Paulo vai dizer que muitas vezes esses sacrifícios são ofertados aos demônios. E a gente também não pode deixar de entender que essa realidade, que muitas pessoas às vezes enganosamente procuram entidades, oferendas a entidades, é a demônios que está sendo feita essas oferendas. Portanto, isso também é atual para nós. Nós não podemos buscar em falsos deuses, em ídolos, em entidades, qualquer resposta para a nossa vida ou fazer qualquer tipo de oração a esse tipo de religiosidade, porque isso não faz parte da doutrina cristã. Pelo contrário, a palavra é muito clara e determinante contra essa realidade de espíritos guias. A gente tem que estar ter muito claro isso presente para nós. Mas o cerne da questão que o apóstolo está mostrando aqui, como nós devemos entender o mistério da salvação e a preocupação com que nós precisamos ter com a salvação do nosso próximo. Aquilo que eu faço que pode escandalizar o outro e desviá-lo do caminho da salvação, eu preciso renunciar, mesmo que seja lícito. Paulo vai dizer no final, né? Olha aqui no versículo 13. Por isso, se um alimento, a carne, por exemplo, é ocasião de queda para o meu irmão, nunca mais eu comerei carne para não fazer cair o meu irmão. O amor do corpo, o amor que nós precisamos dedicar a uma única alma, porque o preço dessa alma é o sangue de Jesus, é a cruz de Cristo. Nós temos responsabilidade para com os fracos. Você não pode fazer tudo aquilo que você acha que é devido fazer na sua cabeça. Porque eu já sou forte, eu sou conhecedor. Não tem problema eu comer isso aqui, eu beber isso aqui, eu falar isso aqui, eu dizer isso aqui. Tem problema sim, porque tem pessoas que são fracas e que elas não compreendem aquilo que você está vivendo e aquilo que você está vivendo ou fazendo, mesmo que seja lícito e que desvie o seu irmão da verdade. Paulo está dizendo aqui, eu nunca mais comerei carne. Olha o amor pela salvação das almas. É o amor que constrói, o conhecimento incha, vai dizer o apóstolo Paulo. Se alguém pensa, versículo 2, que conhece bem alguma coisa ainda não sabe como se deve conhecer. Mas se alguém ama a Deus, então é conhecido por Ele. Quando nós amamos a Deus, quando nós tomamos essa decisão de amar a Deus, esse amar a Deus requer também amar ao próximo por causa de Deus. E entender que aquele que é fraco na fé, não é eu demonstrando que eu sou forte, que eu sou conhecedor, que eu sou inabalável, que eu posso, que eu faço, que eu aconteço. Não. Eu preciso preocupar-me com o preço que foi pago. E não fui eu que paguei o preço, foi nosso Senhor. E se a minha vida escandalizar alguém, desviar alguém, a própria palavra de Jesus, ela é muito dura. Seria melhor amarrar uma corda com uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar do que escandalizar um dos meus pequeninos. Meu irmão, nós temos responsabilidade. Minha irmã, nós temos responsabilidade para com o nosso próximo. Você que é cristão, não pense que você pode levar, vou usar uma gíria, né? A sua vida lá vão ter, e que todo mundo é tão maduro, é tão conhecedor como você. Não é. E muita coisa, eu volto a dizer, eu não estou falando de coisas ilícitas que são pecaminosas. Muitas coisas que até mesmo lícitas, elas escandalizam os pequeninos. Os pequeninos. Vamos falar de bebida alcoólica? Vamos pensar um pouquinho?
O que a palavra de Deus condena? A embriaguez. Tá, mas se aquele pequenino se escandaliza com você que é cristão, que talvez seja um líder, que talvez seja alguém que coordena, que está à frente, se isso escandaliza, faça como Paulo. Eu nunca mais comerei carne para não fazer cair um irmão. Não faça cair nenhum irmão pelo seu contra-testemunho diante daquilo que é até lícito. Eu não estou falando de coisas ilícitas. Ilícito tem que banir mesmo. Eu estou falando de coisas lícitas. E o apóstolo está aqui falando para os coríntios: olha, vocês que se acham fortes, não escandalizem os fracos, porque vocês vão desviá-los do caminho de Jesus Cristo, da salvação de Jesus Cristo. Portanto, o chamado que o Senhor nos faz hoje é que nós tenhamos responsabilidade com o nosso caminho, mas também que nós tenhamos responsabilidade com o testemunho que nós devemos dar para que os mais fracos permaneçam no caminho da fé. O que nós podemos colher como mensagem de Deus hoje? O meu chamado como cristão é o do testemunho que edifica e não o contra-testemunho que coloca em risco a fé e a caminhada do próximo. Em certo ponto, sou responsável pelo meu irmão. Caim falou para Deus: acaso eu sou o guarda do meu irmão? Você é o guarda do seu irmão, da sua irmã. Preste muita atenção no que o apóstolo Paulo falou nesse capítulo 8, está falando a mim e a você. A parte prática, olhar para a nossa vida e perceber aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, mesmo que seja lícito, está edificando ou está levando muitos dos meus irmãos ao pecado, ao afastamento da fé. Tenha coragem de se perguntar e dar passos concretos na vontade de Deus. Vamos rezar? Senhor, que eu nunca afaste ninguém do caminho da salvação pelas minhas inconsequências, por achar que eu já sou conhecedor de tudo, que eu já sou maduro, que eu posso viver tudo sem pensar no outro. Porque às vezes no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, a gente acha que nós podemos todas as coisas. Eu quero até citar nesta oração, Jesus, aquilo que o próprio apóstolo vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele também vai dizer: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, nem tudo convém ao meu irmão. Eu quero pedir ao Senhor, se alguma atitude minha afastou alguém do caminho da salvação, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mas eu quero orar por essas pessoas e pedir que elas sejam alcançadas de volta. Se existe alguma coisa na minha vida que não edifica a vida do meu próximo, daqueles que são fracos, ainda na fé, no conhecimento, que o Senhor me mostre e me dê a graça para que eu tire da minha vida tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que afasta, tudo aquilo que é contra testemunho. Porque eu quero ser instrumento de salvação e não de perdição na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Muito obrigado, Senhor, por me despertar, abrir a minha visão e por me chamar a um posicionamento concreto diante da sua palavra. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu e você temos que ter muita coragem de um posicionamento sincero diante da nossa caminhada. Eu vou dizer para você, eu como sacerdote, muito me foi dado e muito me será cobrado. E eu preciso vigiar, eu preciso olhar para a minha realidade, eu preciso perceber a minha realidade e ter responsabilidade com o meu próximo, com as pessoas que me veem, com as pessoas que me acompanham. E da mesma forma, você como cristão, como líder, onde você estiver, seja responsável como o apóstolo Paulo, pelo sangue que foi pago pela salvação do seu próximo, pelo poder da cruz de Cristo que salvou esse irmão, e ele não pode se desviar pelo seu contra-testemunho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.